Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Nós vamos aproveitar que estamos em pé, vamos abrir nossas Bíblias. Uma escritura bem incomum. No livro de Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15. Vamos começar no versículo, no verso 1. Amém. Jeremias capítulo 15, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: Então disse-me o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, ainda assim minha mente não poderia estar a favor desse povo. Lançai-os para fora da minha presença e que saiam. E será que se eles disserem para ti, para onde nós sairemos? Então tu lhes dirá, assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, em direção à espada, e os que são para a fome, em direção à fome, e os que são para o cativeiro, em direção ao cativeiro. E eu determinarei sobre eles 4 categorias, diz o Senhor: a espada para matar, os cães para rasgar, e as aves dos céus e os animais da terra para devorar e destruir. Amém? Oramos a Deus, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada. Amém, que nós já temos cultuado ao Senhor através dos nossos louvores. E agora nós queremos, Senhor, termos esse momento aqui em torno da Tua Palavra. Nós somos apenas homens mortal. Verdade. E não temos recurso. E não temos o que oferecer para as pessoas, para que eles possam, meu Deus, amém, terem uma vida transformada e mudada. Amém, através de conhecimento e através de informações. Mas que Teu Espírito Santo descer e revelar a palavra no nosso coração, sei que por meio da revelação, Senhor, receberemos o tão esperado novo nascimento, aquela mudança de entendimento, para, Senhor, podermos compreendermos o reino de Deus. Agora, Senhor, circuncida nossos lábios para falar a Tua palavra, os ouvidos dos Teus filhos que vão ouvir e o nosso coração para receber. Esta é minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Amém. Graças a Deus. É sempre bom nós estarmos aqui, juntamente com os irmãos, na cidade de Canoas, né? Damos boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes, né? Hoje está uma noite bastante fria, né? Mas os irmãos enfrentaram o frio e conseguiram chegar até aqui, né? As irmãs com criança ali, né? A irmã Joeci já é uma anciã, né? Aqui sentadinha, aqui podia estar em casa deitadinha, né? Mas certamente fazem isso porque ama Jesus e querem estar na presença dele, né? Então que Deus abençoe também o irmão William e a sua esposinha, a irmã Paola, que vieram lá de Santa Rita também, né? Longinho também, né? Mas estão aqui para serem abençoados por meio da palavra. Amém. Como eu sempre digo, né? Eu vejo, como ele nunca esquece, eu também não esqueço, né? O George tem uma voz invejável, né? Ele não precisa nem de microfone. Eu tenho que ir falando e aquecendo a voz até conseguir, como diz outro, engatar uma quinta, né? O George chega aqui, só a saudação dele já
É uma pregação, né? Amém. E estamos aqui aguardando o Senhor, esperando em Deus que Deus faça alguma coisa por nós, né, irmãos? Eu não quero chegar aqui, como nós temos falado durante essa semana, durante esse mês todo, né? Só chegar aqui e passar informação para os irmãos, né? Os irmãos só ficarem informados das coisas, né? Nós queremos realmente que o Espírito Santo traga revelação ao nosso coração, né? O Brano disse que se tem um tempo que nós deveríamos clamar por revelação, e nesse tempo agora, né, meu santo? Tempo de se orar e clamar por revelação, né? Depois que a gente compreende que novo nascimento é receber a revelação de Jesus Cristo, isso muda a nossa direção de escutarmos, né? E num tempo como esse, né, um tempo de muitas informação, alguma coisinha acontece lá do outro lado do mundo, na China, daqui um pouquinho a internet está cheia de informação sobre aquele assunto, né? É um tempo de informação, todo mundo sendo bem informado de tudo, né? Então, se nós não vigiarmos, a gente acaba entrando nesse sistema e nós acabamos também correndo atrás das informações da mensagem, né? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse aquilo? Quem é o homem da hora? O que está acontecendo? Não é verdade? E o principal, que é a revelação, as pessoas não buscam, né? E eu sempre fiquei intrigado com a oração do Pai Nosso também. As pessoas tomam a oração do Pai Nosso como uma reza, né? Pai Nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E na verdade Jesus nunca ensinou a oração do Pai Nosso para que fosse repetida dessa forma. Se alguém quiser repetir também não tem problema, né? Mas se você ficar repetindo o Pai Nosso só como Jesus falou, torna-se uma reza, né? Reza é uma repetição, né, de oração, né? Na verdade, Jesus Cristo está ensinando uma forma correta de orar ali. Existe uma forma correta. Eu não sei como vocês fazem, né? Mas quando eu vou orar, a primeira coisa que eu faço é exaltar o nome do Senhor, né? Porque foi que Jesus mostrou, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro, dar glória a Ele, né? Glorificar o nome dele, né? Em segundo venha a nós o teu reino. O profeta disse que esse teu reino é pedir por revelação, né? Amém. É clamar por revelação, né? Senhor, se revela, me deixe te conhecer. Parte das pessoas conhecem a história de Jesus, né? E não tem como conhecer Jesus segundo a carne, né? Através da história, não tem como conhecer Jesus. Nós temos 2 quadros na Escritura de pessoas que tentaram conhecer Jesus segundo a carne. Não é que Jesus dava um portaço, eu não vou usar essa expressão assim que fica muito, né, muito natural, né? Mas Jesus dava uma resposta assim, como é que eu vou dizer, em comum. Primeiro foram os gregos, em São João ali, né? Senhor, queríamos ver a Jesus, ou nós queremos conhecer Jesus. E como os gregos buscam sabedoria, né? Então Jesus, quando se encontrou com eles, qual é o nosso costume, né? Vem alguém novo nos visitando, chega aqui, a gente aperta a mão, ô irmão, prazer te conhecer, sou o pastor Davi Dias, ali da cidade de Araranguá, faço culto aqui, vem de 15 dias. Essa é a nossa forma comum de se apresentar, né? Jesus não tinha essa forma comum de se apresentar. Jesus olhou para eles e dá um enigma, né? Ó, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Se morrer, dá muitos frutos. Em outras palavras, vocês querem me conhecer só se vocês forem no Calvário, né? Se não chegar no Calvário, vocês nunca vão me conhecer segundo a carne. E aí também tivemos a escritura conhecidíssima de todos, né? Nicodemos foi ter com Jesus e queria se inteirar do ministério de Jesus, né? E aí ele pensou em dizer, pois agora nós vamos ter um grande avivamento aqui, vamos ter agora salvação de almas, vamos ter fila de cura divina, né? Ele vai lá esperando isso, né? Ou que Jesus desse alguma explicação. Jesus olhou para ele e disse, puxa vida, natural, não vai compreender nada do que eu disser para ele, né? Então, Nicodemos, vou dizer uma coisa para ti. Se tu não nascer de novo, rapaz, tu não vai compreender nada, né? Se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino. E ver é compreender. Tu nunca vai me conhecer. O que sou, quem sou, se tu não tiver um novo nascimento, né? Então,
receber o novo nascimento é você receber a revelação de quem Jesus Cristo é, né? Amém? E aí, né, Sandro, o que tu sempre fala, né? Aí deixamos de acreditar, né? De termos aquela esperança e acharmos que é fé, para termos uma certeza de que somos, né? Amém. Certeza. Tem que assistir, tem aquela esperança, eu espero que eu suba no rapto. Existe uma irmã preocupada, pastor, o meu temor é perder o rapto. Diga, irmã, tu precisa conhecer o amor de Jesus, viu? Por quê, pastor? Porque o amor de Jesus lança fora todo medo. Amém. O amor de Jesus te dá certeza, confiança, né? E aí eu me lembro de Paulo dizendo, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo. Eu tenho certeza que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia, né? Amém? Então é disso que se trata, né? Nós queremos que os irmãos captem a revelação. Amém. Então assim, eu vou falar pouco para não encher vocês de informação, mas que o Espírito Santo revele a palavra. Amém? Aos corações dos irmãos. Deus abençoe o irmão Jorginho, nosso amigo, companheiro de anos, e eu vendo aqui o irmão Jorginho tocando e cantando, me veio uma lembrança antiga, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o irmão Jorginho cantando, eu e a mãe estávamos na casa do irmão Darcy. Lembra do irmão Darcy, né? E aí tinha culto lá, né? Lembra do irmão Darcy, né? Que morava em Florianópolis, um irmão de cor, que cantava junto com o irmão, lembra, né? Você partiu com o senhor faz anos, né? E eu me lembro que eu vi os dois cantando junto, lá de dupla, né? A gente era criança, né? Cresci, né? Já perdi o cabelo, o irmão continua cantando, né? Amém? Deus abençoe sempre o louvor do irmão Jorginho, né? O William aqui sentadinho também, o William é cantor também, né? Tem uma voz boa, né? Tem um hino que eu gosto muito de ouvir o William cantando, né? Quem poderia entender este momento, né? Quem vai parar e dar um pouco de atenção. Então, nosso irmão Sandro também está ali por Araranguá, né, Sandro? Amém? Está aqui conosco nessa noite. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui, irmãos. Os irmãos sabem a minha maneira de pregar, né? O George é um helicóptero. Ele decola rápido. Eu sou aquele avião mais demorado, assim, eu preciso de uma pista longa, assim, até tomar voo, né? E às vezes chega no final do culto e nem consegui sair do chão. Então, vocês vão ter um pouquinho de paciência. Bom, irmãos, eu estou meditando alguns assuntos e hoje ali na casa da minha mãe, estava ali conversando e fazendo algumas anotações. E às vezes a gente anota algumas coisas, mas o Espírito Santo muda, né? E me vi essa escritura aqui dentro de coisas que já estamos falando, assim, vou dizer que seja continuação de alguns assuntos que nós estamos falando. E eu fiquei pensando aqui, por que o Senhor diz, né? Mesmo que Moisés e Samuel viesse e me pedisse, aqui ele está falando a respeito desses 4 mal que viria sobre o povo, né? Eu vou mandar 4 mal, né? Que vai atingir vocês. E ele diz que mesmo que Moisés ou Samuel viesse, pedisse, intercedesse, eu não iria ouvir eles. Por que Deus coloca Moisés e Samuel, né? Porque são 2 homens, 2 profetas, que com o Espírito de Cristo, não era o homem, né? Era o Espírito de Cristo neles, foi 2 que intercederam por alguém, né? Exato. Lembra que o profeta dizia assim, sempre me intrigava na minha mente, quando eu via Moisés intercedendo pelo povo, quando Deus disse, Moisés, te aparta esse povo, porque eu vou matar eles, e vou começar tudo de novo contigo. Diz, Senhor, mate a mim primeiro. O que vai dizer às nações, que o Senhor tirou nós do Egito e trouxe nós para o deserto para matar o povo todo? E aí Deus volta atrás, o profeta disse assim, eu ficava sempre pensando, como que pode Deus voltar atrás de uma decisão que ele tinha tomado? Até que depois ele chegou no livro de Pedro e descobriu lá no livro de Pedro que a Bíblia diz que os profetas do Velho Testamento era o Espírito de Cristo neles. Amém. Então, quando Deus olha para Moisés, Deus não vê o Espírito de Moisés, Deus vê o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito de intercessão. Ele é intercessor, né? Então, quando ele vê Cristo, vendo eu sangue passar de vós, é o que Deus respeita, né? Essa intercessão. Então, Deus volta atrás, tá, Moisés? Conduz eles, então. Né? E outro que intercedeu foi Samuel também. Claro que ali foi um pouquinho diferente, né? Ele intercede por Saul. O Saul está lá esperando Samuel.
Samuel disse assim, olha, ô Saul, tu me espera e eu vou chegar, nós vamos fazer um sacrifício para o Senhor. Tu não sai para a batalha sem nós fazer o sacrifício. Claro, irmãos, que Deus dá uma promessa, Deus promete te abençoar ou te dar alguma coisa, é claro que tu vai ser provado naquilo, né? E aí, o Saul está na batalha, os inimigos estão apertando e o Samuel não aparece. Deus faz com que o Samuel tarde um pouco, né? E o Saul preocupado, atucanado, os inimigos estão nos cercando, estão nos apertando, porque sabe uma coisa? Traz lá o cordeiro que eu mesmo fazer o sacrifício. Foi lá fazer o sacrifício. Quando está terminando de fazer o sacrifício, chegou o Samuel. Ô Saul, o que tu está fazendo, rapaz? Ah, pois é, tu demorou e o exército está me cercando e eu preciso fazer um sacrifício. Aí veio a famosa frase, né? Saul, quem disse que Deus quer sacrifício? Deus quer obediência, rapaz. As pessoas preferem sempre tentar fazer um sacrifício do que obedecer. Às vezes obedecer é mais fácil. Mas parece que as pessoas optam por se sacrificar. Lembra que o general Amã, né, tinha lá um pajem, né? E aí ele estava indo embora, porque ele achou um desaforo que o Eliseu pediu para ele. Ele disse, ô general, mas diz uma coisa para mim. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, tu faria? Ah, teria feito. E as pessoas sempre esperam coisa difícil, né? Rapaz, então é fácil, vai lá te banho no Jordão. Ah, ele foi se banhar no Jordão 7 vezes, ficou curado da lepra. Então nem sempre a resposta de Deus está em fazer um longo sacrifício. Às vezes só tu obedecer o que Deus manda, já é o suficiente. Verdade. Aí estava lá o Samuel sempre intercedendo pelo Saul. Chega uma hora e diz, ô Samuel, para de orar por esse homem, rapaz. Já se torna meu inimigo. Então são 2 homens que intercederam, né? Por isso que nós temos aqui, né? Mesmo que Moisés ou Samuel, né, intercedesse, eu não ouviria. Nós passamos aqui um outro culto aqui. Quantos aqui as irmãs estão lembradas, né? Sobre os cães lá que comeram a carne de Jezabel. Os irmãos estavam no culto, né? Não sei se o William estava no culto nesse dia que eu preguei sobre isso, né? Nós falamos sobre os cães que comeram a carne de Jezabel, tipificando aquelas 10 nações também que vão comer ali a carne da grande Babilônia, também ali Apocalipse 17, né? E aqui fala a respeito de ser devorada as carnes. Apocalipse 19 e 15, também a escritura que eu li ali falou sobre as aves do céu devorando, né? Ou melhor, diz que, deixa eu pegar aqui certinho aqui, ele vai mandar 4 mal para o povo. Deixa eu pegar aqui certinho de novo, só para mim não sair da ordem. Jeremias 15. Ele fala sobre a espada, né? Ele fala sobre os animais que comeriam, devorariam a carne, né? Fala dos cães e das aves do céu. Então nós temos aqui Apocalipse capítulo 19 e versículo 15, que fala aqui que da sua boca sai uma espada afiada para com ela castigar as nações. Isso aqui está relacionado a Jeremias capítulo 15, né? Esses 4 mal que Jeremias está falando, Deus está apontando isso para o período que nós temos pregado aqui para os irmãos, um período do outro lado da tribulação, naquele período da terceira vinda. Essa profecia de Jeremias, ela é uma profecia que ela está sendo profetizada, e o cumprimento dela é para se cumprir do outro lado da tribulação. Eu quero chegar aqui num ponto com os irmãos, quero que os irmãos me acompanhem, eu vou um pouquinho devagar aqui, eu quero que vocês compreendam, né? Então, todos esses males que Deus fala, parece que é Apocalipse, quer ver? Apocalipse também 17 e 16, que nós lemos aqui na semana passada, diz assim, ó: os 10 chifres que tu viste sobre a besta, este odiarão a prostituta,
e a deixarão assolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão com fogo. Um tipo também lá de Jezabel, que foi atirado pelo telhado, né, pela sacadinha lá, e os cães vieram e comeram as suas carnes. O profeta fez um paralelo a Jezabel natural, um tipo da igreja romana espiritual, né? E aqueles cães que comeram a sua carne, representando aquelas 10 nações que vão apoiar a besta primeiro, vão dar o seu poder, seu armamento, enfim, né? Vão dar todo o seu apoio. O diabo faz, como diz o mundo, aí o diabo faz a panela, mas não faz a tampa, não tem um ditado que diz aí, né? Então o reino de Satanás não é um reino perfeito. Ele consegue manter perfeito, ou ele consegue manter um pouquinho de paz por um espaço curto de tempo. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, e quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Então quando eles pensam assim, agora conseguimos ter paz, paz na economia, paz entre as nações, está tudo certo, agora não precisamos mais sentar na mesa de negociação para acalmar as guerras, né? Então a Bíblia diz que está aí, quando eles pensar que isso está acontecendo, vem essa destruição aqui do qual nós estamos falando. E em algum lugar a economia não dá certo, porque o reino de Satanás é perfeito, alguém lá se sente prejudicado, algumas nações se sentem prejudicadas, e aí aqueles mesmos que hoje estão a favor, são os mesmos que vão contra ela, vão destruir ela, e num sentido figurado, comer as suas carnes, como aqueles cães que comeram a carne de Jezabel. Perfeito isso, né? Os irmãos compreendem isso, né? Amém. E aí fala aqui também das aves do céu, também vindo devorar, né? Isso também aponta para a segunda ceia. Nós temos 2 ceias. A primeira ceia que nós temos é Apocalipse 19, versículo 7, quando a esposa se apronta, quando ela sobe no arrebatamento, né? Então ela está vestida de linho fino, e eu vou chegar numa parte aqui do linho, eu quero que os irmãos guardem isso no coração. Amém. A noiva de Jesus Cristo sempre está representada, as suas vestes, em linhos finos. Toda vez que tu lê nas escrituras, linhos finos, justiça dos santos. Amém. Não é anjo celestial que se veste linho, sempre é a noiva de Jesus Cristo. Perfeito. Né? Então, ali ela se aprontou no versículo 7 do capítulo 19, vai para a ceia das bodas, e logo aqui vem uma outra ceia. A outra ceia é uma ceia de juízo, também apontando lá para o livro de Esther, né? 2 ceias, uma ceia que ela chega na presença do rei, e na outra que Amã é julgado e condenado também. Verdade. Né? A condenação de Amã. Diz assim, ó. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai a ceia do grande Deus, para que possais comer a carne dos reis, as carnes dos capitões, as carnes dos homens poderosos, e a carne dos cavalos que neles assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. Então a gente vê que esses males, todos que o Jeremias aqui citou, são acontecimentos que acontecem do outro lado da tribulação, nesse período, irmão Jorginho, da terceira vinda de Jesus Cristo, que é muito pouco falado, né? Se fala bastante da primeira vinda, da segunda vinda, e pouco se fala desse período da terceira vinda, né? Exatamente. Amém? Aleluia! Uma vez o Jorge estava pregando, acho que lá em Alvorada. Lembra que tu citou que o irmão Brana disse que o 4 não é o número de Deus, né? O número de Deus é 1, 3, 5, 7. 8 também por causa da eternidade, né? Não é bem eternidade, é infinito, né? Um dia nós vamos entrar sobre esse assunto que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero estar com o quadrinho aqui para poder desenhar algumas coisas para os irmãos compreender melhor. Mas enfim, são esses os números de Deus. O 4, na verdade, é uma operação de Satanás, né? Satanás opera em 4 sempre. E como Satanás opera em 4 sempre, então Deus também tem que vir com 4, não que é o número de Deus, mas ele vem com 4 para poder fazer frente a Satanás, né? Ele tem que vir no livramento em 4 porque é a maneira que o diabo vem, né? Assim, o trabalho de Deus conosco em perfeição, em 3, né? 3 etapas da graça, enfim, né? Mas quando ele tem que
lutar contra o diabo, então ele tem que fazer frente com aquelas 4 unções. Para cumprir, eu não me lembro onde é que está escrito, vocês estão lembrados, em Isaías diz assim: vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor Deus alvorará contra ele a sua bandeira. Então quando o diabo vem com corrente de água, Deus sempre tem uma bandeira que ele levanta, né? Para fazer frente. E a gente sabe que a bandeira do Senhor, lá no Velho Testamento, ela tinha 4 insígnias, né? Amém. Então Deus tinha 4 bandeiras lá no Velho Testamento. A bandeira de Judá, que era o leão. A bandeira de Efraim, que era o boi. A bandeira de Ruben, que era o homem. E a bandeira de Dan, que era a águia. O leão ficava para o lado leste, de onde vem o evangelho, né? Jesus, o leão da tribo de Judá, né? Amém. Do sul vinha o homem. E a gente sabe que isso também tem uma aplicação aqui no sul, mas assim a gente poderia falar outra hora, né? Nós temos lá do oeste o boi, né? E nós temos o norte a águia. Perfeito, a águia é sempre no norte, né? Sempre é do norte que vem a águia, né? Amém? Então essas são as bandeiras que Deus tinha no Velho Testamento. Quando vinha qualquer pessoa incircunciso, tentando adorar o Senhor, primeiro ele tinha que passar pelo crivo dessas 4 bandeiras, né? Onde é que você vai? Eu vou lá adorar o Senhor. Você é circuncidado? Não, então você não pode entrar lá. Então aquelas bandeiras estavam como guardião da arca do Senhor, né? Amém? Tipo também os evangelhos. São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, né? Mateus é o boi, Mateus é o leão, Marcos é o boi, São Lucas, doutor, médico, né? O homem, a sabedoria do homem, e João, a águia, né? Vê que a águia o livro de João já é um evangelho profético. Ele não começa dizendo, tinha uma mulher chamada Maria que teve um bebezinho. Não fala do Jesus humano, né? Então vê que quando chega na unção da águia, que é João, ele já começa a falar de um Jesus eterno. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Vê que o evangelho de São João é diferente, né? O evangelho de São João é um evangelho profundo, né? É o evangelho onde Deus fala através de trovões e João, tipo da noiva, compreende que os trovões falaram em São João capítulo 12, né? Lembra? O povo todo viu trovão, né? Mas quando João ouviu, opa, entendi. Aí ele registrou, né? Eu te glorifiquei uma vez e vou te glorificar de novo. É um livro especial, né? Amém. Bem, vocês estão felizes? Eu vou ler aqui 5 coisas que o profeta fala, mas eu vou me concentrar mais em 2. O profeta fala assim, a respeito de tudo que Deus vai fazer, tem cinco coisas importantes que a gente não pode esquecer. Ele diz assim, quando Deus vai fazer alguma coisa, primeiro, tem que ser no tempo próprio para ser feito, e eu falei bastante disso ontem em Alvorada, no culto de Alvorada, que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deixa eu dar uma paradinha aqui, talvez dar uma adiantadinha num outro assunto que uma hora eu quero falar, que eu tinha um pensamento, George, não sei se tu tinha esse pensamento, não sei se o Sandro pensava assim, os irmãos aí, e eu pensava assim, até já preguei, e já estou retirando aqui porque preguei errado, né? Eu achava que o tempo tinha entrado em cena devido à queda, que tudo era eterno, tudo estava na eternidade, e quando houve a queda, entrou o tempo. Até que eu descobri que eu estava errado, né? Na verdade, Deus criou o tempo. E antes mesmo da queda, a Bíblia diz que Deus já tinha criado os tempos e as estações, né? Qual é a diferença? A diferença é que Deus tinha um homem aqui eterno na eternidade. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, aquele homem espiritual, teofânico. E Deus tinha o tempo aqui na terra e formou o homem dentro do tempo, né? Forma o homem aqui dentro do tempo. Então Deus consegue trabalhar com o tempo e eternidade junto. Outra coisa que eu pensava que a eternidade tinha se rompido para que o tempo entrasse. Não pode. Se rompe a eternidade, não é mais eternidade. Ela teria um fim. E o que é eterno nunca tem fim. É um círculo. Né? Então Deus está trabalhando com o homem na eternidade e Deus estava trabalhando com o homem aqui dentro do tempo. Né?
Deus pega esse homem da eternidade e coloca dentro desse homem do tempo. Amém. E por que Deus criou o tempo? Porque o homem precisava vencer esse tempo para então tudo retornar de fato para a eternidade. Tu tá com a canetinha aí? Me traz ele o quadro, eu vou mostrar rapidinho para vocês, irmãos. Rapidinho. Veio aqui a inspiração, tem que aproveitar a inspiração. Amém. Rapidinho. Só quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Rapidinho aqui. Como é que seria mais ou menos? Deixa eu aproveitar aqui. Eu faço que depois eu virei para as irmãs, tá? Seria mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui assim. Seria mais ou menos isso aqui, bem simples. Nós temos o que aqui? Ó? Nós temos a eternidade, que é um círculo. É esse aqui. Aqui está o homem, né? O homem. O maior semelhança de Deus está aqui. Deus cria o tempo. Né? Tanto que Deus criou o tempo, que a criação estava dentro de um tempo, não estava? Sim. E foi à tarde, amanhã o primeiro dia, foi à tarde, amanhã o segundo dia. Então aqui nós temos, né? Aqui os 7 dias aqui, né? Dentro do tempo. O profeta nos mostrou que são 7.000 anos, né? Um dia para Deus é como se fosse 1.000 anos, né? Então o que nós temos aqui? Aqui tem um paradoxo, né? Deus coloca esse homem da eternidade dentro do homem do tempo, e esse homem do tempo teria que vencer o tempo, e quando chegasse no final do tempo, ele entraria no dia 8º. E o 8, a gente sabe que é o símbolo do infinito, né? Não da eternidade, né? O eterno é o círculo, né? O 8 é infinito, né? Isso aqui é infinito. Vê que o 8 é um círculo distorcido, né? Deus distorce a eternidade para que o homem saia do tempo e entre da eternidade, né? Por que é o 8? Acaba-se o tempo e o homem entra para o... Por que o homem entra para o infinito? Por que é o infinito? Eterno é aquilo que nunca começou. Isso é Deus, né? Não. Deus é mais ainda. Porque ele é pai da eternidade. Ele é pai da eternidade. Então, é paradoxo, né? Não tem como explicar essas coisas, né? Paradoxo. Então, nunca começa, nunca termina. Isso é eternidade. Como o homem teve um princípio, então o homem não está nessa mesma categoria aqui. O homem ele entra na parte de ser infinito, o que inicia e não tem mais fim. Irmãos, entende disso, né? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, né? Que quando o homem chegou aqui nesse 7.000 anos, aqui nesse 7º, aonde Deus cria ele no 6º, no 7º ele cai antes de cumprir os 7.000 anos, porque o homem não viveu 1.000 anos, ele caiu antes. Aí quando ele estava com 930 anos, ele morreu. Não completou esse 7º dia. Então esse 7º dia é o 7º milênio que nós vamos ter que viver para cumprir esse 7º que o Adão não conseguiu cumprir. Nosso tipo da Eva de Cristo, Cristo tipo de Adão. Né? Cristo segundo Adão, né? Vamos ver esse tempo. Depois trazemos esse tempo, que é o milênio, para onde é que nós entramos? Ao 8º dia, né? Ao início de novo, né? Só mostrar ali para as irmãs aqui, irmãs, ó, só para vocês verem aí o gráfico. Compreenderam, né? Então tá. Só queria falar isso aqui, mas vamos continuar aqui na parte do tempo, né? Então Deus tem tempo para tudo, gente. Nunca podemos se adiantar o tempo de Deus em nada, né? Você sabe que antes de Martinho Lutero fazer a reforma, apareceu outros tentando fazer a reforma? Apareceu o John Hume, apareceu o Willie Clifford, né? Que era estrela da manhã, e outros. A Igreja Católica parou, matou eles. Não conseguiram, né? Porque Deus tem um tempo certo para tudo. Segundo, isso deve ser de acordo com a sua palavra, o qual foi falada, tem que ser de acordo com as Escrituras. Isso deve ser dado de acordo com a pessoa através do qual ele tem escolhido para fazer isso. Isso deve vir primeiro aos seus profetas, e o profeta deve ser vindicado pela palavra. Então, aí eu vou pegar os 3 que o irmão Santos sempre cita, né?
nós temos o que primeiro? Nós temos uma profecia que é falado, Deus fala a palavra. Nós temos o tempo certo para aquela profecia se cumprir, né? E quando chega no tempo certo, Deus sempre tem o elemento certo, o indivíduo, para fazer aquilo, né? Eu estava conversando com a irmã Paola, né? Mostrando para ela que Deus sempre tem o seu agente. Amém. E o agente de Deus sempre é o homem. Deus escolhe alguém, e aquele alguém não é que ele queira, ele corra atrás, ou porque ele iniciou alguma coisa e Deus se agradou daquilo. Não, Deus escolhe ele. E às vezes aquele homem nem quer, às vezes ele está correndo. E é aquele que Deus vai atrás e busca. Todos os grandes homens que foram chamados por Deus, você pode ver, sempre era aqueles que estavam correndo, aqueles que não queriam. Esses homens se destacam como aqueles patos que estão ali na lagoa, daqui a pouquinho um deles dá um giro, faz um quaquá diferente, levanta e vai. E os outros estão atrás, né? Está chegando o inverno, ou vão para o norte ou para o sul, um se destaca, né? A natureza coloca aquilo nele e ele acaba fazendo aquilo, né? Porque ali está o elemento, né? Começa a vir aquele friozinho, o tempo certo, um elemento entre os patos se destaca e leva todos os outros para um lugar para que eles não morram, né? Amém. Então, quando chega no tempo certo, Deus sempre tem um elemento, né? Para que isso aconteça. Vocês estão felizes? Amém. E, irmãos, agora deixa eu colocar outro ponto aqui, que isso aqui é importante também. Irmãos, Deus tem um elemento tanto para cumprir a parte boa da profecia, quanto Deus tem o elemento para cumprir a parte ruim, né? Tanto ele tem um elemento certo para a parte boa, quanto também ele tem um elemento que cumpre a parte ruim. Quantos lembram aqui que está escrito na Bíblia assim, ó? O ímpio foi preparado para o dia do mal. Já leram isso? Né? O ímpio também foi preparado para o dia do mal. Por exemplo, assim, eu falei já em outros cultos, vou repetir de novo, até o que o diabo faz, ele tem que primeiro pedir permissão para Deus. Não é verdade? Tudo está no controle de Deus. Eu disse uma vez que eu não entendia, né, que a Bíblia diz assim, ó, que Deus levanta o homem mais baixo da terra e coloca como governo do povo. Tá, então, é Deus. Aí logo, nós descobrimos a política está na mão de Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo. Tá, e agora quem é que governa? Até que eu compreendi, Satanás governa permitido por Deus. Permissiva, né? Deus permite. Porque, irmão, Deus é justo até com o diabo. Até para o diabo Deus vai dar tempo. Alguém disse para mim, tá, mas por que depois de 1000 anos Satanás é solto? Deus é justo. Se ele determinou que é 1000 anos, é 1000 anos. Depois vai soltar ele. Como ele vai se rebelar de novo? Se rebelou de novo, pena de morte para ti. Lago de fogo. Mas Deus dá tempo para todos. Deus é justo. Amém? E aí, qual é a escritura chave para isso aqui que eu estou falando? Deus tem uma reunião no céu, e eu disse outro dia, que o céu não está parado, né? Não sei, as pessoas, os crentes da mensagem, parece que tem aquele pensamento católico, né? Que está todo mundo deitado em cima de uma luvezinha, tudo com um anjinho, né? Com asinha, alguém tocando umas harpinhas. Irmão, não é assim. O céu está em movimento. Amém. Claro, coisas vão acontecer no céu o tempo todo. Volte lá em Crônicas para te ver lá. Aqui na terra estava acontecendo alguma coisa, lá no céu também estava acontecendo. Imagina, quando lá o Nabucodonosor estava pronto para colocar os filhos de Israel lá na fornalha, o céu teve reunião. Chega os anjos, vem cá, o senhor está vendo lá o que vão fazer? Estou vendo. Senhor, deixei lá, eu sou o anjo da inundação, que inundei lá o tempo do antediluviano, boto água lá. Não, deixa assim. Chega o outro, Senhor, eu desembanho minha espada e acabo com eles tudo só. Te acalma aqui, rapaz. Esses homens passaram a noite toda orando na minha presença. Amém. O caso deles vai ser diferente. Não vou mandar anjo. Eu mesmo vou descer e vou ser o quarto homem na fornalha. É isso, né? E aí Deus podia apagar o fogo. E que milagre seria eles entrar numa fornalha sem fogo? Não seria milagre nenhum. Qual foi o grande milagre? Eles entraram no fogo e o fogo não queimar. Pela fé eles apagaram a força do fogo
Ele dizia, o céu está sempre em ação. Aleluia! E aí onde é que nós temos isso na escritura, né? Quando chamaram Micaías para dar a opinião dele a respeito se eles deviam subir a Terramote Gileade para tomar a terra de volta. E aí disse, vão. O Josafá, que era espiritual, percebeu que tinha alguma coisa errada. Não, em nome do Senhor, fala a verdade para nós. Vocês querem saber a verdade? Então vou dizer para vocês a verdade. Então, eu vi o céu aberto, vi o Senhor assentado no alto sublime trono, vi que o Senhor reuniu todos os seus súditos lá no céu. Aí o Senhor fez uma reunião com eles. Irmão, Deus pode tudo ou não pode? Pode. Mas não faz tudo. Sabe por quê, irmão? Deus gosta de ver nós trabalhando. Deus gosta de dividir tarefa com o seu súdito. Ele podia fazer tudo, né? Pronto, tá tudo feito. Mas ele gosta de dividir tarefa. Tipo Josué, né? Prendeu os reis, traz os reis, olhou, não é justo eu pisar sozinho. Vem cá vocês, capitão, os guerreiros, pise na cabeça aqui dos reis da terra aqui. Amém? Por isso que a Bíblia diz que muito breve o Senhor nosso Deus esmagará Satanás aonde? Não nos seus pés, mas debaixo dos nossos pés. Amém. Perfeito. Deus pode tudo. Perfeito. Mas ele quer dividir coisas com nós. Irmão Brano chegou, aquela criança tomada de câncer na sua garganta. Fora, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o que o Senhor faria para essa criança? Aí Deus dá a resposta para ele. Eu estou esperando para ver o que tu faz. É comigo? É contigo? Então, Senhor, eu coloco o teu sangue entre essa enfermidade e essa criança. E a criança foi curada, amém? Aleluia! Aí Deus reúne seu súdito. Vem cá, tem uma missão. Tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que colocar na boca daqueles 400 profetas que eles falem uma mentira. Quem é que eu posso mandar? Claro que os anjos celestiais não mentem, né, irmão? Aí fica todo mundo ali, eu não posso mentir, né? Eu não vou ser o voluntário, não vou dar um passo à frente. Quem é que vai? Quem que vai? Daqui um pouquinho vem um espírito mau lá de baixo. Senhor, eu vou. Como é que tu vai fazer? Eu vou entrar neles, vou ser um espírito de mentira. Então vai e prospera o teu caminho. Vem, irmão, Deus permite. Então, tanto o elemento da parte boa, que Deus envia aquele homem para uma dispensação, para uma era, para uma comunidade, também Deus que permite, na vontade permissiva, aquele ímpio que é preparado para o dia do mal. Não é verdade? Porque Deus também tem que trazer juízo e Deus tem que preparar alguém para o juízo. Amém? Aleluia. Deus não disse, Ciro, tu vai ser meu servo, porque eu tenho que trazer juízo sobre a Babilônia. Tu nem me conhece, mas vou te usar como um chicote na minha mão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta trouxe a revelação, né? Os jovens estão vendo a Rússia aí. Hoje não tem mais o comunismo político na Rússia. Preste atenção nisso aqui, ó. Não tem o comunismo político na Rússia. Mas o nome diz que o comunismo é um espírito. Não é apenas um partido. É um espírito. Pode ver, uma pessoa que se intitula um comunista, ele mata pela causa, né? Fala alguma coisa meio que contra, perde amigo, se é parente fica bravo contigo, já corta os laços, porque é um espírito que entra na pessoa. Quando o comunismo iniciou lá na União Soviética, filhos entregavam os pais pro partido, eles não estão cumprindo com as leis de vocês. Quantos pais morreram porque os filhos eram treinados na escola, doutrinados na escola, né, que o comunismo era o paraíso, né? Claro, isso é um espírito. E é um espírito tão forte, porque, irmão, ele não é um espírito sozinho. O profeta diz que os outros 3 ismos, fascismo, o nazismo, eles culminam dentro do comunismo, né? E isso que parece que hoje são inimigos, sabe o que são 2 inimigos, né? O comunismo e o capitalismo, hoje parece que eles são inimigos, né? Mas eles estão se unindo. Pode ver que hoje a pregação socialista é um pouquinho diferente, porque eles têm que trazer esse otuísmo para dentro deles também. Bom, aí no tempo lá do irmão Brana, que era o tempo do auge do comunismo, e os irmãos dos Estados Unidos tinham aquele medo, né? O comunismo é o anticristo.
profeta diz, olha, não se engane. O anticristo não é contra Deus. O anticristo é tão parecido que, se possível for, até o eleito ser enganado. Perfeito. Então você não se engane. Não é alguma coisa que seja contra, é alguma coisa que seja igual. Então o que é o comunismo, irmão Brana? O comunismo é um chicote na mão de Deus para chicotear a falsa igreja. Então tá lá. É um povo bárbaro, vou dizer assim, pagão, mas como um chicote na mão de Deus, porque o ímpio está preparado para o dia do mal. Quando chegar no tempo certo, Deus usa esse chicote para trazer juízo sobre a falsa igreja nesse período que nós estamos falando aqui. Vocês continuam felizes? Vamos lá, deixa eu só ler mais uma escritura aqui. Apocalipse capítulo 7. Nossa escritura aqui bem conhecida, né? 7, versículo 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que não soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e sobre árvore alguma. E vi outro anjo subindo do leste, tendo ele o selo de Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos que havia sido concedido de ferir a terra, dizendo, não ferir a terra, nem o mar, nem a árvore, até que tenhamos selado o servo do nosso Deus na sua testa. Aí, os irmãos sabem que isso aqui, em parte, né? Isso aqui em plenitude se cumpre depois do período de tribulação, depois dessas coisas, depois de quais coisas? Depois da tribulação. Isso aqui acontece em plenitude. Né? Mas isso aqui, em parte, aconteceu, o profeta diz que isso iniciou acontecendo ali na Primeira Guerra Mundial, né? Quando começou a Primeira Guerra Mundial, que o profeta disse assim, ó, que por uma razão que ninguém sabe, do nada a guerra terminou. Ninguém sabe até hoje por que foi proclamado armistício. Quem se rendeu? Quem parou a guerra? No dia 11, 11 horas e 11 minutos, apontando para a 11ª hora, a última hora do dia, né? É que no Velho Testamento as horas eram diferentes, né? Não é como o nosso horário, começava das 6 e terminava às 6, né? Ou começava às 6 e terminava às 12. Então 11 horas era 5 horas da tarde, a hora do entardecer. O final do dia, né? Então, para isso estava apontando. E aí disse, cesse os ventos, do nada parou a guerra. Por quê? Se não tivesse parado a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles teriam praticamente eliminado todos os judeus. E eles não podiam fazer isso. Porque parte daqueles judeus que estavam lá nos campos de concentração, que estavam na Europa, eles eram os portadores. Talvez eles não eram a semente. Mas eles eram a casca que carregava a semente. Verdade. Por exemplo, assim, quem é que entrou no Egito? Quem é que entrou na terra prometida dos que saíram do Egito? Os filhos, porque daqueles saíram só entrou Josué e Caleb. E os demais morreram todos no deserto. Mas o que eles eram? A casca para carregar a semente para chegar na terra prometida. Exato. Talvez, quando chegar no tempo dos 144 mil ser selado com o Espírito Santo, nem exista mais ninguém do tempo do campo de concentração. Mas deles saíram a semente daqueles que vão ser aquele remanescente. Não qualquer judeu que estão lá atrás de dinheiro, né? Mas aquele verdadeiro que está lá clamando, Senhor, envia o Messias. Está lá nos muros da lamentação, gemendo, né? Verdade. E aí também entendi outra coisa, né? Sobre esse gemer. Quando Ezequiel vê esse quadro, o que Ezequiel diz? Que o anjo diz que era para selar, que era para ser selado, aqueles estavam gemendo pelas imundícia e abominação que acontecia na terra. Isso em Jerusalém. Hoje, irmão, tu faz uma pesquisa. Ao redor de Jerusalém, você tem nações islâmicas. Irmão, numa nação islâmica é proibidíssimo o homossexualismo. Matam mesmo e não tem nem direitos humanos que ir lá dar o pitago. Né? Verdade. Você pode ver, eles matam mesmo. Como Jerusalém é uma cidade internacional, então todos se refugiam em Jerusalém. Então por isso que a imundícia está ali. Por isso que a Bíblia diz que Moisés e Elias são mortos e colocados na praça
que espiritualmente se chama-se Egito e Sodoma e Gomorra, porque é o estado que está Jerusalém hoje. Por isso que os verdadeiros judeus que estão lá hoje estão clamando por aquilo. Meu Deus, essa aqui é a cidade santa, olha que imundícia. Quando é que vai vir o Messias? Meu Deus, estão ali clamando por isso. Verdade. Fato. Claro que estão clamando. E a hora que o anjo selador passar, encontra eles. E aí o anjo passa selando eles. Os que estão clamando. Eles são selados, eles são guardados pelas duas asas da águia. Né? Moisés e Elias, ministério profético, o esconde, né? Verdade. Amém, Jesus? Glória a Deus. Diz que águas sai da boca do dragão para perseguir a eles. Águas é povos, línguas e nações. Verdade. Multidão vão atrás deles. Do nada a terra se abre e engole essas... né? Sem dar uma olhadinha lá, né? Ó, nós temos 2 elementos na estátua de Nabucodonosor, o barro e o ferro, que se uniram que se unem pelo espaço de tempo, nos dedos, mas depois não tem liga, eles têm que se separarem, né? Aí o profeta mostrou, né? Khrushchev, o líder das 5 nações ocidental, né? Ferro, barro, Khrushchev, barro. 5 do ocidente, Khrushchev, ferro, né? Os 5 se unindo. Então a gente vê que, não estou falando do partido, falando do espírito, esse espírito daquelas 5 nações, comunismo, representando barro. Nesse tempo, esse comunismo já está se levantando como um chicote na mão de Deus para ferir a falsa igreja. E nesse tempo o comunismo já interfere. Porque a terra que se abre e engole aquela água, né? Vocês entendem isso, né? Estão entendendo a linguagem, né? Sei que você compreende, né? Amém, Jesus. Aleluia. Que Deus nos ajude, né, irmãos? A compreender isso, né? Mas esses 4 anjos, irmãos, eles estão aqui, né? O que o anjo fez com eles? O anjo não impede eles de trabalharem, só dá tempo para eles. Esses anjos aqui estão preparados, deixa eu ler outra parte aqui deles. Eles estão preparados para um tempo também, eu estou falando sobre o tempo, né? Ó. E o 6º anjo soou, e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Quando é que eles são presos? Glória a Deus. Aleluia. Vê, irmãos, que eles tentam atuar fora de tempo, o Espírito Santo vem e prende eles. Para, cessa. Né? Cessa. Não faça essa destruição que você quer fazer, porque eu tenho 144 mil que eu preciso selar com o Espírito Santo. Amém. Não destrua todos. Para, fiquem presos. Mas claro que vai chegar a hora que eles são soltos, né? Porque eles têm o tempo deles também de fazer a sua obra, né? Eles estavam presos junto ao rio Eufrates, logo eles são soltos. E aí, tomando aquele pensamento que tu falou aquele dia, né? Por exemplo, assim, como é que Deus trabalha nessa área? Quando veio Satanás montado sobre um cavalo branco, Deus levanta uma unção contra ele, né? O cavaleiro de Apocalipse é um cavalo branco. Logo vem a unção do leão. Amém. A primeira unção de Deus, leão. Vem e vê. O que a unção do leão faz? A unção do leão não destrói. Não, protege só o eleito. Ó, gente, é o seguinte, vocês estão vendo? Isso é falso, não vão atrás disso, é nicolaísmo. Parece que é, mas não é. Fujam disso. Foi isso que a unção do leão fez. Aonde está isso? Paulo dizendo, eu sei que na minha partida entraram lobos ferozes que não pouparam o rebanho. O homem do pecado, filho da perdição, ele vem com todo o sinal prodígio de mentira para os que perecem. Ou João dizendo, ó, o Espírito Anticristo já está no meio de vocês. O que era isso? A unção do leão protegendo os eleitos. Não cai no engano. Fujam disso. Mas aquela unção do diabo operou. Há milhões e milhões enganou. E sai dali
Porque quando ele é revelado, o diabo ele perde a força. Perdeu a força. Mas o que o diabo faz quando perde a força? Ele imita a Deus, ele é imorfe. Ele troca de máscara. Aí ele sai do cavalo branco e combina no cavalo vermelho. E aí quando ele combina no cavalo vermelho, Deus troca de unção. Aí vem a unção do boi, que era a unção do sacrifício. Amém. O que a unção do boi faz, irmão? A unção do boi não destrói com o cavalo vermelho. Pelo contrário, a unção do boi era uma unção de sacrifício. O que ele pode dizer? Ser fiel até o fim. Amém. Não desistam, gente, vocês vão morrer. Mas vocês estão morrendo para vocês terem uma melhor ressurreição. Aleluia. E aqueles homens que estavam lá com o Marte, eles sabiam disso. Verdade. Quando pegaram o lentilho para levar ele para a morte, ele disse, eu vou tranquilo, porque estou aguardando uma melhor ressurreição. Amém. Eles foram martirizados. A Bíblia diz que o anticristo fez guerra aos santos e os matou, Exatamente. mas não os venceu. Amém, Jesus? Porque eles estão ali aguardando uma teofania, a ressurreição dos mortos. Aleluia. Amém? Aquele espírito foi revelado, culmina no cavalo preto, vai para o cavalo preto. A unção do homem, através da reforma, revela a sua força, mas não impede. Depois esses três culminam dentro do cavalo amarelo, não foi assim? Cavalo baio. E aí está a unção da águia, né? A unção profética. Vem ver. Não entre nisso. Não, fujam do sistema denominacional. Sai dela, povo meu. Desperta tu que dorme, ressuscita entre os mortos, Cristo esclarecerá. A voz do Espírito Santo, a unção da águia, advertindo. Mas nesse tempo aqui, não destrói também o cavalo amarelo. É verdade. Só protege o eleito para o rapto. Amém. Amém. Saiam, fujam, sai dela, povo meu. Desperta o que dorme, ressuscita dos mortos, Cristo te esclarecerá. Aleluia. Vai trazer esclarecimento no teu entendimento. Amém. A unção da águia nos chamando para fora, né? Amém? Por isso que nós cantamos, né? Já posso ouvir o grito da águia me chamando. Aleluia! Deus é bom, né? Amém. E o que acontece, irmão? Acontece uma coisa interessante. Eu ia ler aqui uns parágrafos, eu não vou ler para nós ganhar tempo aqui. Só para vocês compreenderem aqui um ponto aqui. Também outra coisa que o George falou muito interessante sobre plenitude ali, né? Uma hora nós temos que entrar fundo nisso aí, né, George? Sobre plenitude. Irmãos, essas 4 unções, elas não vencem porque elas ainda não vieram em plenitude. Mas eu vou tentar explicar isso aqui melhor. O que é essa plenitude? Por exemplo, assim, como é que funciona? Nós temos os 4 cavalos de Apocalipse, os 4 cavaleiros. O branco, o vermelho e o preto. Os 3 culminaram dentro do amarelo. Verdade. Por isso que o amarelo é tão forte. Ele traz a unção dos outros 3. Certo? Nos ismos de Satanás político, o comunismo é tão forte porque o nazismo e o fascismo e o capitalismo estão culminando dentro do comunismo. Hoje, se você é fascista, tu é preso. Não. Hoje fascista é uma ofensa. Nazismo, qualquer sinal de nazismo é cadeia. E o comunismo matou tanta gente quanto o fascismo e o nazismo, e qualquer um pode ser comunista. Por quê? Porque tem uma unção por trás disso. Todos os outros... Não que acabou o nazismo, não acabou. Graças a Deus, acabou. Não, irmão, não acabou. Está combinado dentro do comunismo. A mesma coisa que o Hitler fez, Stalin fez. Mao Tse-tung fez, os da Coreia estão fazendo. A unção é a mesma. Faz a mesma coisa. Está combinado ali dentro, a força. E aí, gente, tem uma outra coisa que acontece também, né? Isso do lado político que está relacionado às trombetas, que está direcionado a Israel. Do lado espiritual, nós temos também 4 espíritos, estou falando dos 4 porque eu li ali os 4 espíritos que vêm para enganar a igreja. É uma invasão espiritual, uma guerra espiritual. Aqui nas trombetas
são guerras físicas, que eles mataram os judeus fisicamente, e aqui nós temos uma guerra espiritual. Aí o profeta diz que aqueles anjos caídos era o romanismo, que é um ismo também, o luteranismo, que é um ismo também, porque anjos caídos começaram bem, aí depois que Lutero parte, cai em denominação, agora nós somos da igreja luterana, anjos caídos caíram, né? Os wesleyanismos e, por fim, os pentecostalistas, ou pentecostalismo, né? Que formam um ismo também. E aí tu descobre por que o poder de Satanás no reinado anticristo fica tão forte, que conquista todo o sistema denominacional, porque todos esses anjos caídos culminam dentro de um só, dentro de um romanismo. Meu Deus! Eles culminam ali dentro, aí ele tem essa força, consegue conquistar todos, a protestante, a evangélicos, a pentecostal, tudo ali, claro que daí tem outras coisas que a gente sabe que acontece, né? Nós não teríamos tempo para falar aqui de tudo, né? Amém. Vocês estão felizes? Amém! Esse é o período da terceira vinda, né? Aí, irmãos, aqui eu queria ler uma outra coisa com vocês aqui. Deixa eu ver aqui, Apocalipse, capítulo 15. Agora, olha o que acontece, irmão. Apocalipse, capítulo 15. Agora, irmão, aqui dá a coisa que me desceu hoje de tarde ali na sala ali, que nem de os santos, eu não gritei porque eu estava dentro da casa da mãe, mas me desceu algo assim tremendo de paz. Isso aqui tá um segredo, né? Meu Deus! O que nós temos no período da tribulação? Nós temos as 4 unções do diabo em uma só. Que força, né? As 4 unções de Satanás numa só. Termina o período de tribulação, essa unção ainda continua por um espaço de tempo. Agora Deus tem que vir para fazer frente a essa super unção, que nela tem 4. E aí agora eu compreendo. Apocalipse capítulo 15, que diz assim, ó. Vou começar aqui do versículo 6, para nós ganharmos tempo. E os 7 anjos saíram do templo, tendo 7 pragas, vestido de linho puro e branco. Agora eu quero só uma paradinha aqui lembrar vocês do início da pregação. Vocês veem que esses 7 anjos aqui, irmãos, eles estão vestidos com as vestes da noiva. O que está apontando? Não são anjos celestiais. São anjos mensageiros. Amém? Perfeito! Anjos mensageiros. Perfeito! Os mesmos anjos mensageiros que trazem a graça no seu tempo, são os mesmos 7 anjos mensageiros que vêm para julgar com as taças. Amém? Amém! Amém! Irmão, cada homem de Deus julga o povo do seu tempo. Vão trazer juízo. Trouxemos graça. Vocês rejeitaram? Agora estamos vindo de novo. Mas não com graça. Agora estamos vindo com juízo. Tá? Dá para ver claramente, né? São 7 anjos mensageiros, não celestial, porque estão vestidos de linho. Nós temos que compreender a simbologia da Escritura. Linho aponta para as vestes da noiva. Amém? Amém! Não estou sendo difícil, né? Tá simples, né? Vamos lá. Cingindo com cintos de ouro no seu peito, porque aqui no peito, quando era aqui na cintura, era o sacerdote. Sacerdote é o que fazia intercessão. Vê que agora o cinto não está mais na cinta como sacerdote. Aí quando botava no peito, quem usava o cinto no peito? Juiz. Que agora estão vindo para julgamento. Amém! Para julgar, né? E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheio da ira de Deus, que vive para sempre e sempre. Agora, o que está acontecendo aqui, irmão? Claro que agora eu compreendi. Glória a Deus. Irmão, tem que ser uma repetição. Assim como os cavaleiros culminam dentro do cavalo amarelo, as outras unções culminam com a unção da águia. Perfeito! Vocês entendem isso, né? Sim. O que vem aqui é a unção da águia, porque é ela que faz frente ao cavalo amarelo. Perfeito! Mas como Satanás vem acompanhado, os 4 juntos, o Senhor também vem
prontos, as quatro são junto. Aleluia. Que agora, as quatro são junto, contra as quatro são de Deus junto, para a grande batalha. Amém. Aleluia. E agora, irmão, essa batalha aqui final, não é agora uma batalha de proteger o eleito. É uma batalha de julgamento, juízo e condenação. Perfeito. E essa batalha vai ser tão forte, tão decisiva, que Deus preparou o lago de fogo para Satanás, especialmente para ele Deus. e para os seus anjos. Pessoas vão porque querem, todos que vão para lá vão perdoados, vão porque não aceitaram o perdão de Jesus. Não é verdade? Verdade. Foi feito para ele. O príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Mas, irmão, esse enfrentamento, George, vai ser algo... Como é que o profeta diz? A batalha vai ser tão intensa, quente, pesado, que Deus vai dizer assim, ó, vocês foram tão intensos contra, que vocês vão inaugurar o lago de fogo. Vocês são um pouquinho antes do que o chefe de vocês. Você pode ver. Qual é o capítulo que está escrito que o falso profeta e a besta são lançados ao lago de fogo? Hã? Alguém aí me ajuda aí? No capítulo 19? Deixa eu ver se é. 19, 20, né? E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que também aqui, depois um dia nós entramos, e são dois, né? É a besta e o falso profeta, são dois. Mas que é para outro dia, né? E a besta que foi tomada com ele, e o falso profeta que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta, e os que adoraram sua imagem, esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que queima com enxofre. E Paulo no capítulo 22, quando diz que Satanás é lançado no lago de fogo, diz assim, e Satanás é lançado no lago de fogo, aonde está o falso profeta e a besta. Agora essas quatro unção vêm, amém, Jesus? Completa, né? Para fazer batalha contra as quatro unções de Satanás completa. Né? Uma culminou dentro da outra, e agora Deus culmina uma dentro da outra, e Deus tem algo reservadinho para ele. Está aqui, 7 taças de juízo. Essa primeira taça aqui foi da era de Éfeso, a segunda aqui foi da era de Esmirna, essa de Pérgamo está aqui. Comece a atirar contra eles. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Então, só encerrando, citar o que tu falou, né? Só aquela partezinha. Tudo isso acontece, né? No tempo de plenitude, né? Hoje eu compreendo, né? Hoje eu compreendo. Eu tinha uma grande dificuldade, eu vou encerrar dizendo isso aqui dia 9h30 ali, mas vou encerrar dizendo isso aqui para vocês, eu sempre tive uma dificuldade. Eu me lembro que uma vez eu era jovem ainda, fiquei sem serviço, fiquei desempregado, e aproveitei que eu estava sem serviço e tudo quanto é culto que tinha eu ia. Aí comecei a escutar o Alvorada Era Tarde, lembro que lá no Alvorada Era Tarde, né? Meu Mário, meu Consuelo. E aí pegava o Avenida Trabalhador e não tinha carro e tocava, né? Estava sempre nos cultos. E o pastor Gili começou a pregar, na época, a série Adoção. Né? Para nós tudo era novo, né? Série Adoção. E aí começou a falar sobre ser adotado. E aí fui na casa de um irmão, o irmão disse assim, tá, mas adoção de verdade você está pregando sobre adoção, mas a adoção não é agora, a adoção é só na ressurreição dos mortos. Aquilo sempre ficava assim na minha mente, assim, né? Aquele ponto de interrogação. Até que eu compreendi, né? Aí voltamos a velhos assuntos que estamos sempre falando, né? Compreender a redenção em duas partes, né? Se tu compreender que a redenção está em duas partes, tu compreende muita coisa, né? Que primeiro Deus vem e redime a tua alma, né? Através do selo do Espírito Santo. Quando tu recebe o Espírito Santo, a tua alma está redimida. Porque a tua alma como tu falou, a redenção, retornou para Deus. Está selado do lado de dentro, o Espírito Santo selado do lado de dentro, o diabo selado do lado de fora, ele não tem mais como entrar.
Uma pessoa selada uma vez, selado para sempre. Ah, mas da onde tu tirou isso aí, irmão? É Bíblia. Efésios 4:30. Com o qual está selado para o dia da redenção. Então, as pessoas confundem dons. Ah, mas porque a irmã lá era cheia de Espírito Santo e caiu? Não era o Espírito Santo. Podia ser apenas dons ou um espírito sedutor, que parece que é, mas não é. Quando eu falo espírito sedutor, eu estou falando de sexualidade. Eu sou aquele espírito sedutor, daquele espírito que parece o Espírito Santo, mas não é. Por isso que caiu. Se fosse o legítimo, não tinha caído. Porque o legítimo Espírito Santo dentro de você é o guia. É a campainha. Que tu faz qualquer coisinha, ele te atormenta. Te atormenta no bom sentido, né? Ele te conserta. Te tira o teu sono, tira a tua paz, até tu consertar. Isso é o Espírito Santo dentro de ti. Tua alma redimida. Retorna para Deus. Amém. Quando tu recebe essa redenção da tua alma, tu recebe a adoção em partes. Porque Deus te adota como filho. Não que tu não era filho. Tu nasce filho, porém tu tem que provar ser filho. Né? Gálatas capítulo 4. Quando tu prova que tu é um bom filho, então Deus te adota. Então agora tu é um filho adotado. Deus adotando seus próprios filhos. Isso é uma parte da adoção, uma parte da redenção. Amém, Jesus. Nessa parte da adoção, entra o que tu falou. Nós estamos em redenção pelo poder, né? Menos, claro, sangue, né? Redenção pelo sangue. Redenção pelo poder, porque o adotado recebe poder. Amém. Esse é meu filho, ele eu vi. Ó, esse aqui é o Davi, eu dei o Espírito Santo para ele. Então, o que ele disser acontece. Os irmãos compreendem isso, né? Amém. Então, por que Deus não dá essa autoridade antes? Porque, irmão, tu sem o Espírito Santo, tu não sabe atuar com o poder de Deus. Os discípulos antes do Espírito Santo queriam destruir aquela cidade. O Senhor nos dá poder, não destruir toda essa cidade. Para, gente. Você sabe que o Espírito que eu estou não vem para destruir, para salvar, gente. Com o Espírito Santo, levaram chicotada lá e não mataram ninguém. Saíram glorificando. Glória a Deus, apanhamos por Cristo. Amém. O Espírito Santo gerou caráter neles. Poder sem caráter é satânico, é só para destruir. Que nem eu digo às vezes nos cultos, tipo, tem irmãos aí que Deus dá poder, né? Os irmãos pisam no calo deles, já ficam todo ofendidinho, já querendo dar soco nos irmãos, cai fogo e mata esse desgraçado. Vai ser matando ele, é verdade, gente. Claro, imagina. Então Deus sabe para quem dá poder, primeiro ele te adota. Irmão, a redenção vem pelo sangue, o calvário de Cristo, quando eu aceito Jesus Cristo na base do sangue. A redenção pelo poder vem aonde? Atos capítulo 1, versículo 8, gente. Amém. Ficar em Jerusalém, até que nós sejamos revestidos de poder. Ei, poder vem através do Espírito Santo. O homem só pode ter o poder de Deus, irmão. Através do Espírito Santo. É quando Deus o adotou ele. Amém? Aleluia. Aleluia. Que esse poder que tu parece pouco, não é. Com esse poder tu pode fazer muita coisa, irmão. Amém, Jesus? Ei, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Com esse poder tu pode ler Hebreus capítulo 11 e ver o que aconteceu com esse poder, né? É. Como tá falando, se a fé intelectual, a fé humana, pôde mexer com um candelabro, aquele homem pôde quebrar um copo, imagina uma fé sobrenatural. Oh, glória. Aleluia. Uma fé revelada no teu coração, o que pode fazer, irmão? Santo. Ah, isso é uma... E ainda isso é em parte. Uma umidade do que seria. E aí quando chega do outro lado, que nós estamos retornando com Jesus, nesse período da terceira vinda, dentro desse acontecimento que eu estou falando, aí sim a ressurreição dos mortos nos dá o quê? Adoção plena. Amém, Jesus. Adoção plena. Aleluia. E aí, irmãos, claro, o que acontece assim? Deixa eu só tentar colocar Deus meu. um ponto aqui para vocês aqui. Quer ver? Aleluia. Nessa adoção plena, irmão, o que acontece, né? Quando a gente lá atrás do sistema, a gente via tanta coisa, né? As pessoas querendo fazer exibição com a fé, né? Quando chega no tempo dessa plenitude, esse poder que tem que se manifestar,
ele não vem de uma forma de exibição. Ele vem no tempo certo para a necessidade certa. Tem uma necessidade. E esse poder precisa ser manifestado. Tem que ser esse. Eu só dar um exemplo aqui rapidinho. Eu sei que eu tenho que terminar, mas eu tenho que parar quando o Espírito Santo me diz amém. Quando eu sinto que Deus diz amém, eu paro. O irmão Brana era um homem que tinha fé. Todos nós já conhecemos testemunho de cura e o que Deus fazia. Mesmo assim, ele ficava pensando, como pode? Está escrito, é a Bíblia. Diga para essa montanha, se mova daqui para lá, isso acontece. Como é que isso pode acontecer, uma montanha sair? Mas é a Bíblia, é a verdade. Mas como seria? Aí vai, agora eu vou mostrar para vocês que eu sou homem de Deus. Montanha, não, nunca ia acontecer. E aí, quando ele está pensando nisso, Deus diz assim, ó, isto tem que ser uma inspiração. Tem que vir de acordo com a necessidade. Em outras palavras, vai chegar o dia que vocês vão precisar do poder um pouquinho maior do que vocês têm hoje. Isso vai ser dado lá. Aleluia! Hoje eu vou deixar vocês conhecer em parte. Para mostrar que eu vou dar um pequeno testemunho. Como eu falei de Enoque, né? Amém? Que Enoque viu os redimidos voltando para o milênio, né? E ele viu aquele grande monte se levantando. Ele viu a Nova Jerusalém descendo. Foi isso que ele viu. Terceira vinda. Que ele pegou e fez uma pequena maquetezinha lá no Egito, né? Vou deixar registrado, né? Amém, Jesus? Eu vou deixar vocês ver em partes isso. Deus deixou os esquilos serem criados. Deus deixou o Silama Ratimoso pela palavra falada aceitar o Senhor Jesus. A ressurreição do peixinho. A tempestade. Aquele cisto que apareceu 5 vezes. Então, não precisa usar isso agora. A fé que tu tem é o suficiente. Mas vai chegar a hora que vocês vão precisar. Agora nós temos aí todos esses montes de demônio. 200 milhões de demônios estavam presos no Eufrates, tudo solto. É verdade. Aqueles 3 espíritos de Ram, que está ligado a esse espírito religioso, o judaísmo, o cristianismo e o catolicismo, tudo se reunindo para vir contra o arraial. Eles vão, meu irmão, e pegam os súditos dos 4 cantos da terra. E aí, irmão, tu pensa que vai ser guerra de palavra como é hoje? Hoje é guerra de palavra. Está escrito, também está escrito, Satanás. Palavra. Lá vai ser guerra física. Verdade. Uma irmã passou, parece inconcebível isso, parece surreal. Eu digo, é surreal, mas é verdade. Quer um pequeno exemplo de como que vai ser? Quero. Estuda a Guerra dos 6 Dias. E tu vai ver, era uma batalha física com interferência divina. E assim vai ser lá. E aí, irmão, se vai ser uma guerra física, imagina alguém atirando uma bomba nuclear contra ti. Que poder tu vai ter que ter, né? Já pensaram nisso? É surreal mesmo, né? Mas é verdade. Paradoxo, né? Glória a Deus. Perfeito! Vou encerrar aqui, né? Vamos se colocar de pé. Eu ia ler uns parágrafos aqui da mensagem, mas deixamos para outra ocasião. Como disse o irmão Brano, eu gosto disso, né? Demais. Amém. Mel na rocha, né? Aleluia. Os ursinhos aqui ficam tudo lambuzado, né? Aí tu chega num lugar, aí tu começa a comentar, todo mundo quer lamber um pouquinho o mel, né? Pastor, talvez as pessoas não saibam desse testemunho da Guerra dos 6 Dias. O senhor pode completar, que é do exército que viu? Sim, o que acontece, né? Israel, foi 67 que deu a Guerra dos 6 Dias. Israel ficou independente em 48, 67 dá o quê? Tu que é matemático aí, não chega a dar 20. Dá 19 anos, né? 19, né? 48, 67, 19. Não tinha 20 anos de nação. O que eles tinham de arma era o que sobrou lá da Primeira Guerra, lá, coisa... 3 potências. O Egito estava equipado pela União Soviética. Tudo que eles tinham era moderníssimo. Do outro lado, a Síria e a Cisjordânia, né? Eram os 3 países que estavam contra ele. Cercaram. Em 6 dias, Israel venceu essas 3 nações potentes, com aquelas armas obsoletas. Meu Deus. E aí um soldado se perdeu na trincheira,
e se deparou com aquele exército tudo dos egípcios. Quando ele viu, levantou a mão para se render. Daqui a pouquinho, antes de ele se levantar as mãos, aqueles homens tudo largaram as armas e se renderam. E ele sozinho levou todo aquele pilotão como prisioneiro. Quando passou a guerra, chamaram eles para saber, vem cá, como é que pôde vocês todos se entregar para um soldado israelense? Eles disseram assim, olha, nós somos treinados para lutar com homem, não com anjos. Porque eles viram os anjos do Senhor. Era uma guerra física, mas o Senhor lutando por Israel. Amém. Vai ser assim, irmão. Perfeito. Amém, Jesus? Só que a diferença lá não vai ter morte, né? Sabe por quê? Porque o exército do Senhor Jesus Cristo que retorna com ele, retornam em plenitude, corpo glorificado. Ninguém morre. Por isso que a plenitude é regozijo, né? É regozijo, ninguém morre. Hoje nós perdemos alguns companheiros na batalha, né? Sabe quem voltou atrás? Irmão fulano. Não acredito, pensei que o irmão ia conseguir. O irmão não conseguiu, não parou no caminho. Perdemos outro. Hoje vai perdendo bastante pessoas nesta batalha aqui espiritual. Mas naquela não vai ter perca. Todos lá estarão prontos. Glória a Deus. Ei, Jesus. Aleluia. O que será que nós vamos ficar fazendo 3 anos e meio ali em cima ali? Eu tenho a impressão que vai ser mais ou menos assim. Jesus, eu tenho que terminar o culto, mas Deus seja louvado, né? Eu tenho a impressão que é mais ou menos assim. Deus tem um padrão de fazer as coisas, né? Como é que é o padrão de uma criança? A criança nasce, ele está ali dentro de um corpinho, ele está tentando colocar aquele corpinho sob sujeição, saber caminhar, saber gatinhar, ele está treinando aquele pequeno corpo, né? Até que chega uma idade que ele consegue ter o controle completo, né? Pegar, segurar, não é verdade? Agora estou treinado, posso mover com esse corpo. De repente sai desse corpo aqui, que é tão obsoleto assim, tão poeira, tu entra num super corpo, que é matéria, mas é paradoxal, atravessa a parede. Amém! Jesus atravessa a parede, quebra a lei da física. Duas matérias não ocupam o espaço do universo, ali ocupou. O corpo de Jesus Cristo passa por dentro. É fantasma, não só. Tem alguma coisa que tem que comer aí? Tem que peixe e pão. Daqui eu vou comer, não sou espírito. Aleluia! É um super corpo. E aí tu entra, eu acho eu tenho pra mim que de repente esses 3 anos vamos ficar treinando como vamos começar, como é que nós vamos agir dentro desse corpo, né? Exato! Aí depois de 3 anos nós voltamos prontinho. Pode vir, Satanás, agora nós estamos prontos. Vamos acertar as contas, né? Por que eu falo essas coisas? Pastor, falando de milênio, estou precisando de uma palavra de conforto, de consolo. Irmão, isso deveria te consolar. Porque quando tu chega lá, o que tu vai descobrir? Que tudo valeu a pena. Amém? Que tudo que tu sofreu aí, todas as bofetadas que o diabo te dá hoje, lá vai ter uma revanche. Verdade? Lá tu vai ver que valeu a pena. Aleluia! Diabo, tu me deu uns quantos tapas, né? Vamos acertar agora as coisas aqui, eu e tu. Jesus! Aleluia! Dia da vingança! Aleluia! Dia da vingança Aleluia! e consolar todos que choram. Glória! Tempo de consolo, né? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Santo! Glória a Deus! Aleluia! Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite especial. Aleluia! Onde o Senhor consegue atingir o seu alvo, Senhor. E nós compreendemos que o tempo é do Senhor. O Senhor que determina todas as coisas, Senhor. Aleluia! Hoje é tempo de sofrer, tempo de angústia, tempos de aflição. No tempo do arrebatamento é um tempo de adversidade, tempo de escarnecedores. Mas vai chegar o dia da vingança do nosso Deus, que quando vier essa vingança, o Senhor vai consolar todos aqueles que sofrem, todos aqueles que choram. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor diria para essa igreja: ser fiel até o fim, dar-te a coroa da vida, ser fiel até o fim, ser fiel até a morte. Aleluia. Não desista, não volte atrás, não desanime, não pare, está logo ali. Falta pouco, um pouquinho de tempo mais, o que há de vir virá e não tardará.
Deus não pode falhar. Deus não pode fracassar. E nem seus filhos podem falhar, nem seus filhos podem fracassar. Oh, meu Deus, aleluia. Cinge os lombos dos teus filhos de força nessa noite. Para essa batalha aqui, Senhor. Para eles vencerem aqui. E eles conseguirem vencer do outro lado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Por esse momento especial. Nos despede nós da Tua paz. Na comunhão maravilhosa do Teu Espírito Santo, Senhor. Levando nós para nossas casas de volta. Com a bênção da Tua palavra no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Estamos despedidos em nome de Jesus. Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real?